No hardcore, um erro e acabou. Sem HUD, sem nome dos aliados, você precisa reconhecer antes de atirar. Nesse tutorial do Arma Reforger, eu vou direto ao ponto e mostrar de forma didática e objetiva o que realmente importa para sobreviver, desde a identificação dos inimigos até o sistema médico avançado, onde a maioria falha. Se você ainda é iniciante, já tem um guia completo no canal ensinando o básico e o link está na descrição. Mas hoje vamos além, porque o hardcore exige paciência e muito trabalho em equipe. Então, estamos aqui no front, né, como vocês podem ver, para dar prosseguimento ao nosso tutorial sobre o hardcore. Uma das principais perguntas antes da gente pensar em jogar, né, nesse nosso primeiro bloco, a gente vai ter as três principais perguntas que geralmente eu recebo. A gente tá aqui na nossa base, né. O hardcore, ele é um modo no Arma Reforged que não busca só mais dificuldade, mas sim busca mais realismo, imersão, a gameplay mais diferenciada, trabalho em equipe, que eu vou estar abordando mais à frente também. São pontos aí que diferem de um jogo mais midcore, mais arcade. Por que é diferente, né? Como vocês podem ver, a gente não tem HUD. Aqui eu tô chegando próximo aqui dos aliados, não tem o nome dos aliados. Praticamente não existe ajuda do jogo. O jogo não vai te salvar, não vai te dar indicações te ajudando ou facilitando algo. Pra quem é esse tipo de modo é quem quer jogar com estratégia, quer jogar em grupo, quer um trabalho em equipe diferenciado, que busca imersão. E um dos principais erros é o player, né, que ele não tá acostumado, né, não tem esse HUD, ele olha aqui, ele fica perdido, não sabe o que fazer, não sabe onde que tá o time, né. O primeiro erro vem de quem joga no modo normal é confiar demais no HUD, né. Não tenho HUD, não tenho nada aqui, eu preciso me virar. Em consequência, eu acabo me afastando do squad, eu me perco, eu fico vagando, perdido por aí. E aqui isso não pode acontecer, senão você vai virar um alvo fácil. Como correção, né, uma das maneiras para eu não me perder, eu utilizo o mapa. Eu vou abrindo o mapa, né, aqui eu consigo me ver a minha posição. A maioria dos servidores hardcores, eles só mostram o líder do grupo, né, estilo Vanilla. Eu me vejo o líder do meu grupo, né, eu tenho que acompanhar ele. Também utilizar meu rádio, padrão do jogo, né? Comunicação entre grupo. Procurar estar perto do líder de esquadrão. E no hardcore, né? Sua referência é o mapa e principalmente o seu líder de esquadrão. E assim eu consigo mover. Encontro amigos aqui do meu time. Consigo identificar pelo Army Band, amigo. E assim a gente vai jogando junto, vai progredindo e vai evoluindo o combate. Se você se separa, você já morreu, só não percebeu ainda. Tá? Consegue até realizar alguns abates, mas em algum momento você vai ser abatido. Agora começando nosso segundo bloco, né, sobre a parte da identificação, ele é o mais crítico, então preste atenção para você entender. Um dos principais erros, né, eu tô progredindo, eu chego aqui, tô vendo, eu vejo alguma coisa, eu sei que tem alguma coisa na frente aqui, mas eu não consigo identificar se é aliado ou inimigo, eu não sei se eu atiro ou não, eu fico nessa dúvida, às vezes eu preciso aproximar muito perto, né, para talvez ver aqui ó, que eu tô vendo que tem a bandeira da Ucrânia, né? A questão do Army Band, eu preciso chegar muito perto para confirmar. Aqui está um dos erros que mais mata jogadores, é a identificação do amigo ou inimigo, né? O fogo amigo. E a consequência, né? Se eu chegar aqui e atirar e não souber se é um amigo ou inimigo, eu posso dar um TK, né? Como que a gente corrige isso? Aqui a gente tem os nossos uniformes, né? Dos nossos personagens, que eu vou estar abordando agora para explicar um pouco melhor. Como que a gente vai fazer essa identificação, né? Aqui mais à esquerda eu tenho 2 russos e aqui mais à direita os 3 ucranianos. Como que a gente faz essa identificação, né? É através do uniforme, a braçadeira que é o Army Band, né, com as cores, e o comportamento também, né? Se ele mirar em você, você ir atirar, você vai responder fogo independente do que for, né? A tua vida em sobrevivência. Aqui primeiro, então, tem os russos, né? Dá pra perceber que ele tem a predominância do uniforme um pouco mais escuro, né? Um verde um pouco mais escuro. Ele tem algumas camuflagens mais claras também, mas o que vale aqui é a Army Band, como vocês podem ver, ó. A vermelha e a branca eu consigo identificar que é um russo. Se eu tô no time do russo, vai ser um aliado, senão vai ser um inimigo. E aqui mais à direita, né, temos os uniformes da Ucrânia. Geralmente eles são um pouco mais claros, como vocês podem estar vendo, mas a camuflagem não é o principal. E sim a Army Band, que são nessas 3 cores, a azul, a amarela e a verde, tá? Pode estar com balaclava, sem balaclava, equipamentos, né? Eu posso roubar equipamentos também, uniformes ucranianos. Então é essa variação que você vai encontrar na sua gameplay, no combate. São esses uniformes e no hardcore eu identifico através do uniforme, através da Army Band, já que não tem name tag. E chegando na nossa execução ideal, né, eu vou conseguir spotar de maneira correta o que é amigo, o que é inimigo. É uma tomada de decisão rápida e correta para que eu não hesite e venha a ser abatido ou seja muito afoito e acabe dando um TK, né, abatendo um aliado do meu time, coisa que eu não quero fazer. E fica aqui no vídeo porque a gente vai chegar ainda na parte de primeiro socorros aqui, ó, que é extremamente completa e muito importante, assim como é a parte do uniforme. No terceiro bloco vamos estar abordando um pouco mais sobre a movimentação, o realismo, né? Pode ver aqui que ao deslocar ele tem até um balançado personagem. Aqui eu estou com 30 quilos.
Então, o peso, ele influencia diretamente no meu deslocamento, né? Quanto mais peso estiver carregando, mais pesado eu vou ficar. E aqui o principal erro é o jogador, né? Que vem, às vezes, no arcade, mais casual, que ele tá com muita pressa. Ele só quer sair jogando. Ele quer correr, ele tá com pressa, quer progredir. Opa, aí ele vê o contato, quando vê, já é tarde demais, foi abatido. O ideal é eu buscar progredir pelas cobertas, né? Utilizando, aqui pode ser o tronco de árvores, muros, casas, para tentar fazer esse deslocamento. Aqui o inimigo já tá me enxergando. Eu tentar flanquear ele e realizar alguns abates. Aqui eu tô sozinho, né? Que não é o ideal. Eu vou abordar no próximo bloco sobre o trabalho em equipe. Mas aqui, ó, abrigado, eu já consigo engajar o inimigo. Vou buscando os abrigos e vou progredindo. Identifico, engajo. Essa é uma movimentação mais realista. Essa é a ideia de eu progredir da maneira correta. Eu finalizar os inimigos, ó, todos desmaiados. Mais à frente a gente vai abordar sobre a parte de primeiros socorros. Um tirinho na cabeça já era aqui no hardcore. Então essa é a consequência, né? Sair correndo de qualquer jeito, eu viro o alvo antes mesmo de eu conseguir agir. E o correto é isso, aqui o ritmo é outro. Você avança, observa, não só move, né? Não tem aquele desespero de sair correndo, tem que ter paciência para jogar o hardcore. A velocidade sem consciência é um suicídio. Nosso quarto bloco agora aqui também, né, que é o sobre trabalho em equipe. O principal erro dos personagens é querer jogar solo, né? Às vezes ele tá com pressa, é um player mais casual, né? Ou não tem amigos que jogam, não tem um clã. E ele só sai correndo aqui, vai se progredindo sozinho na cidade, atulhão, nem aí. É um erro clássico jogar sozinho. Se eu for engajado aqui, eu desmaiar, não vai ter ninguém pra me salvar. Eu vou ficar totalmente abandonado. No hardcore você não sobrevive muito tempo, tá? Como que a gente resolve isso? É o trabalho em equipe em si, né? Jogar em grupo, ó, aqui eu tenho uma formação, né? Aqui no nosso vídeo eu estou utilizando os bots, mas isso é perfeitamente possível fazer dentro do PVP. Monta um grupo, né? Vai conversando no rádio, chama o pessoal, se agrupa, quem tem clã, vai jogando junto. É perfeitamente possível, né? Fazer essa progressão em equipe. Eu tenho o meu líder aqui, que eu tenho que respeitar as ordens dele. Eu utilizo o rádio, que nem já foi mencionado, para comunicação. Utilizo o mapa para me localizar e acompanhar meu líder de esquadrão. É preciso saber ouvir, comunicar e seguir o líder, né? Aqui o hardcore não é só sobre você, não é quem mata mais, e sim quem tem um trabalho em equipe melhor. Essa é a principal ideia. Chegamos aqui no nosso último bloco e mais importante, que é sobre o sistema médico, a parte de primeiros socorros. Aqui eu vou estar simulando, né, quando um aliado está abatido. Vou simular um TK também, onde acontece a maior falha dos jogadores. Vou progredindo, né, tomei um susto aqui. Já engajei. Sou do mal ainda, chego pra... Quero finalizar o cara. Então cheguei próximo aqui, né? Vejo que ele tá sangrando. Primeira coisa, eu já estabeleci a segurança do local, né? Podem ver que eu tô numa área segura. Vou iniciar os primeiros socorros. Fiz o tourniquet e a bandagem aqui para reduzir o sangramento. Podem ver que ele tá sangrando bastante. Então o primeiro passo é estabelecer segurança, senão eu vou acabar morrendo junto. Começo a estancar os sangramentos, né? Partes mais externas do corpo, eu consigo fazer o tourniquet junto com a bandagem. Eu vou estancando o sangramento. Gosto de fazer dessa maneira mais manual aqui, que realmente eu verifico, né? Verifiquei que ele parou o sangramento, eu consigo checar os ferimentos, né? Ele está em hemorragia classe 3. Eu nem precisaria... No automático eu já não checo mais isso, só estou mostrando para vocês entenderem. Mas depois disso, automático, solução salina, tá? Ele perdeu o sangue, a gente precisa aumentar o sangue dele. Após isso, nós temos aqui a fenilefrina, essa seringa verde aqui de extrema importância, tá? Passando o cursor por cima dos itens, a gente consegue ver para que ele serve. Essa, ela aumenta a pressão arterial e reduz o sangramento, extremamente importante neste caso. Então, eu já faço para reduzir o sangramento e, consequentemente, aumentar a pressão. No rosto, eu consigo checar se ele está respirando, muito importante, né? Não está respirando. Então, eu vou fazer o King LT. Ele serve para ajudar a voltar a respiração, assim como a máscara de oxigênio. Aqui eu não estou com a máscara de oxigênio, mas ela serve para isso também. Limpar aqui o vômito. E daí, por último, eu insiro o King aqui para ajudar ele na respiração. Após isso, eu começo os cheques novamente. Vou verificar pulso. Tá, esse está com frequência cardíaca, ok, tá bem. Pressão arterial tá legal, né? Porque eu já fiz fenilefrina, tá? Então sigam esse passo a passo. Em hipótese alguma, façam a morfina, tá? Não façam a morfina, porque vai retardar. Vamos ver se ele já voltou a respirar. Ó, voltou a respirar, perfeito. Tá? Já está estável.
Vamos ver como que tá o oxigênio, 94% o oxigênio. Perfeito, vamos checar ferimento. Está classe 2. Aqui tem os nossos outros itens, né? O Metropolol reduz a frequência cardíaca, caso ela esteja muito alta. A epinefrina aumenta a frequência. A morfina é só pra dor, então é só quando estiver acordado. RCP é o contrário, né? Eu só vou fazer RCP com o personagem inconsciente. Então o carbonato de amônio, ele aumenta a chance de acordar, mas eu vou utilizar ele só quando o paciente tiver classe 1. NCD Kit serve para fazer a descompressão do peito. Nunca usei esse aqui, sendo bem sincero. O Xistil, ele é para fazer o pneumotórax, caso um tiro no peito. Olha, aqui ele já acordou. Eu estabilizei, fiz o sangue, fiz o passo a passo, voltou a respirar, ele acordou. Esse é o nosso passo a passo. Essa ordem, obviamente, se ele tiver mais grave, vai demorar mais, vai precisar de mais sangue, mais itens. Mas esse é o passo a passo correto. E à medida que for necessário, checando o pulso, checando a pressão arterial, a gente vai utilizando nossos itens aqui, né? Olha, minha máscara de oxigênio, eu falei que não estava aqui, mas está aqui. Aqui essa roxinha que eu não falei, a naxolona, a antagonista da morfina, né? Nunca faça uma morfina demais, senão você vai ter uma overdose e vai desmaiar. É isso dos primeiros socorros, né? Ele parece complexo, né? Olha o tanto de sangue que deu aqui. Mas se eu seguir o passo a passo correto, né? Esse é um passo a passo mais avançado. A gente tem o nosso guia aqui no canal, no nosso canal do Discord, né? Tem o nosso passo a passo certinho de como fazer. O passo a passo mais básico para quem não é médico seria estancar o sangramento e fazer a solução salina e chamar o médico. Já ia resolver. Então, desta forma, né, já vamos chegando ao final do nosso vídeo. Vamos encerrando aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender o básico, né, do hardcore. Isso aqui já vai ajudar bastante, né? Tendo essa noção, tendo essa intenção de gameplay, vai ajudar muito. Mas essa identificação de uniforme é extremamente importante. Jogar em equipe já vai elevar a gameplay já em outro nível. E aqui eu vou deixar um vídeo como exemplo para que vocês consigam aprender ainda mais, ter uma noção, né, do como que a gente colocou essas ideias em práticas na gameplay. Obrigado pela presença. Um forte abraço. Tamo junto.